Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Dudu de volta ao Palmeiras? O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, comenta se aceitaria retorno de Dudu ao Palmeiras. O que acontece quando um ídolo cai em desgraça com a diretoria do clube onde construiu sua lenda, mas ainda é respeitado por quem dividiu o vestiário com ele? Essa é a realidade de Dudu, atacante que marcou época no Palmeiras, e que hoje vive um dos capítulos mais amargos da sua carreira. Após uma passagem turbulenta pelo Cruzeiro, ele admite ter se arrependido de deixar o Verdão. Enquanto isso, seu velho companheiro e atual capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, evita polêmicas, mas deixa transparecer o carinho e o respeito por aquele que foi um dos pilares da era mais vitoriosa do clube. Mas será que só isso basta? Será que a amizade é suficiente para reabrir portas que hoje estão completamente trancadas pela gestão de Leila Pereira? Fica até o final, porque neste vídeo você vai entender por que Dudu sonha em voltar, porque o clube não quer mais saber dele. E o que pensa o elenco sobre a possível volta de um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. Dudu está arrependido. Arrependido de ter deixado o Palmeiras da forma como deixou. Arrependido de ter rompido, ainda que involuntariamente, com a torcida e com uma diretoria que já não era tão simpática à sua permanência. A negociação com o Cruzeiro, que parecia ser o início de uma nova etapa da carreira do atacante, acabou se tornando um erro difícil de corrigir. Hoje, a verdade nos bastidores é uma só: ele gostaria de ter ficado. Gostaria de ter cumprido o contrato até o fim e encerrado sua trajetória no Verdão de uma maneira digna de sua história. Só que o tempo passou, os bastidores se movimentaram e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não esqueceu o desfecho da negociação. Pelo contrário, ela fez de tudo para que ele fosse negociado o quanto antes. Com isso, Dudu perdeu completamente o prestígio no clube e viu as portas se fecharem para um possível retorno. E se o coração ainda falasse mais alto que os negócios? Dudu, mesmo diante de todas essas reviravoltas, não esconde de pessoas próximas o desejo de voltar. O problema é que no futebol profissional, a saudade e o carinho nem sempre são suficientes. Com Leila no comando e com a comissão técnica de Abel Ferreira também tendo dado sinais claros de que o ciclo já se encerrou, as chances de um retorno são praticamente nulas. E mesmo que o próprio jogador aceitasse se adequar à nova realidade com menor protagonismo e uma nova função dentro de campo, o ambiente interno do clube já não é mais receptivo. A idolatria construída com suor e título se fragmentou na forma como a saída foi conduzida, e por mais que o sentimento permaneça, o tempo e a mágoa parecem ter falado mais alto. Um ponto pouco comentado, mas que ajuda a entender o comportamento de Dudu antes da transferência, é que, segundo fontes próximas ao jogador, ele nunca quis sair do Palmeiras de verdade. A revelação é que, ao sinalizar o interesse do Cruzeiro na sua contratação, Dudu teria utilizado essa movimentação como uma forma de pressionar Abel Ferreira a valorizá-lo mais. Em outras palavras, o atacante queria apenas mostrar que tinha mercado e, com isso, tentar recuperar espaço dentro do elenco titular, do qual vinha sendo gradualmente afastado. A tentativa, porém, saiu completamente pela culatra. A diretoria enxergou a movimentação como uma ameaça, Abel não cedeu à pressão, e Leila, já inclinada a negociar o jogador, viu ali o momento ideal para oficializar sua saída. Foi o famoso tiro no pé. O que era para ser uma estratégia de valorização virou um ponto final. Enquanto isso, no Cruzeiro, o momento também é turbulento. Dudu foi cortado da lista de relacionados para o jogo contra o Vasco, em pleno Campeonato Brasileiro. Aos 33 anos, ele vive um cenário incerto, com a diretoria celeste já indicando que o atacante está de saída. A polêmica aumentou após a derrota para o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Dudu, que começou no banco, soltou o verbo na entrevista pós-jogo: "Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. Foi o estupim." A fala foi interpretada como uma crítica direta à comissão técnica, e o técnico Fernando Seabra não hesitou. Deixou Dudu fora da próxima partida. Nos bastidores, o clima azedou de vez. Se fora de campo a crise já é evidente, dentro do vestiário as relações também ficam abaladas. A fala do empresário Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, deixou claro que a saída de Dudu é questão de tempo. E se tem alguém que conhece bem o ambiente de vestiário, esse alguém é Felipe Melo.
Mesmo já não estando no Cruzeiro, ele fez questão de opinar e criticou a postura do próprio Pedro Lourenço. A partir do momento em que o Dudu dá uma entrevista e externa certas situações e é cortado do jogo, não pode vir o dono do Cruzeiro e fazer praticamente a mesma coisa. Qual moral ele vai ter para cobrar? A fala de Felipe Melo expõe algo que poucos têm coragem de verbalizar: a falta de critério e a instabilidade de comando que ronda alguns clubes brasileiros. Em resumo, Dudu virou um símbolo de um problema maior: a dificuldade que muitos ídolos enfrentam quando tentam prolongar sua carreira em ambientes que já não os veem mais como protagonistas. E o elenco do Palmeiras, como reage a toda essa situação? O zagueiro e capitão Gustavo Gomes, que jogou 199 partidas ao lado de Dudu e formou uma das duplas mais respeitadas da história recente do clube, foi questionado sobre um possível retorno do atacante. Sua resposta, embora diplomática, diz muito: a verdade é que não vi nada, não tenho nenhuma informação, começou dizendo. Gomes fez questão de destacar a amizade e o respeito que tem por Dudu, mas evitou opinar diretamente sobre o retorno. É um grande amigo, mas não sei nada quanto a isso. A fala do paraguaio mostra que dentro do vestiário, o nome de Dudu ainda é respeitado, mas também evidencia que mesmo entre amigos, há limites para o que pode ser dito em público, especialmente quando a questão envolve a relação com a diretoria e possíveis impactos no ambiente interno. Dudu é um daqueles casos raros de jogadores que se tornam maiores que o próprio momento do time. Sua imagem ainda ecoa nas arquibancadas do Allianz Parque, suas jogadas ainda são lembradas nos vídeos de melhores momentos, e sua história ainda emociona muitos torcedores. Mas o futebol é impiedoso com ídolos em decadência. O que fica no fim das contas é a pergunta: será que Dudu merecia uma despedida melhor? Ou será que a forma como saiu foi reflexo do próprio desgaste natural de uma relação que chegou ao fim? Uma coisa é certa: a torcida do Palmeiras, por mais dividida que esteja, nunca vai esquecer o que Dudu fez com a camisa verde. Só o tempo dirá se essa história vai ganhar um novo capítulo ou se o fim já foi escrito, ainda que sem o final feliz que muitos sonhavam. Você acredita que Dudu ainda teria espaço no Palmeiras de hoje? Ou acha que a diretoria está certa em virar a página? Comenta aí embaixo. Você já imaginou um jogo de futebol em que o resultado não é decidido pelos jogadores em campo, mas por uma ordem dada nos bastidores? Uma partida em que a bola rola, mas o destino já está traçado antes mesmo do apito inicial? Pois foi exatamente isso que o ex-árbitro Arnaldo César Coelho sugeriu em uma declaração que chocou o Brasil. Segundo ele, existiu uma ordem para que o Palmeiras não vencesse uma partida. Sem rodeios, sem meias palavras. A denúncia caiu como uma bomba e escancarou uma ferida antiga do futebol brasileiro: a suspeita de manipulação, interferência e bastidores obscuros. Mas afinal, quem estaria por trás disso? Quem teria poder suficiente para interferir em um resultado? E o mais importante, por que justamente contra o Palmeiras? Durante uma participação em um programa esportivo, Arnaldo revelou com todas as letras que houve sim uma orientação para que o Palmeiras saísse derrotado de campo. A reação foi imediata: torcedores indignados, jornalistas perplexos e dirigentes em alerta. O impacto foi tão grande que a fala viralizou nas redes sociais em minutos, se espalhando como fogo em palha seca. Não era qualquer pessoa fazendo uma acusação leviana. Era Arnaldo César Coelho, um dos árbitros mais respeitados da história do futebol brasileiro e ex-comentarista de arbitragem por décadas. A gravidade da denúncia colocou em xeque não só a partida em questão, mas a integridade de toda uma estrutura que deveria ser confiável. O futebol brasileiro, mais uma vez, teve sua credibilidade abalada por um escândalo que envolve muito mais do que erros humanos. O mais surpreendente é que Arnaldo não voltou atrás. Em vez de amenizar o que disse, reafirmou que existia sim uma determinação para que o Palmeiras não ganhasse. A fala de Arnaldo chega em um momento delicado. O Palmeiras atravessava uma sequência de jogos decisivos e, como qualquer clube grande, vive sob pressão constante. Insinuar que houve interferência direta para que o clube perdesse não apenas mancha a arbitragem, como compromete todo o campeonato. E mais, levanta dúvidas sobre outros resultados do passado. Teriam outros clubes sido vítimas do mesmo tipo de manipulação? Estamos diante de um esquema isolado ou de algo mais estruturado? Nos bastidores, a repercussão também foi intensa. Ex-jogadores, jornalistas e dirigentes se dividiram entre os que exigem investigação imediata e os que pedem cautela para não gerar pânico. A CBF ainda não se pronunciou oficialmente, e o silêncio começa a soar como omissão. Enquanto isso, o nome do Palmeiras vira centro de um debate nacional que vai além das quatro linhas.
Mesmo que Arnaldo não tenha citado qual partida ou em qual contexto isso ocorreu, o estrago já está feito. O simples fato de que alguém tão influente fez uma acusação desse nível já é suficiente para comprometer a imagem da arbitragem brasileira. A dúvida se instala e, com ela, o medo de que o futebol esteja se transformando em um teatro com roteiro definido por interesses escusos. Por isso, é fundamental que haja resposta. A diretoria do Palmeiras precisa se posicionar, seja para cobrar investigações, seja para defender a honra do clube, porque o torcedor exige transparência, justiça e respeito. O futebol brasileiro já enfrentou escândalos de arbitragem, esquemas de apostas e até manipulações em séries inferiores. Mas uma fala como essa, feita por uma figura do tamanho de Arnaldo César Coelho, não pode cair no esquecimento. Ou a verdade vem à tona e os responsáveis são identificados, ou teremos que conviver com a sombra da dúvida em cada lance polêmico, em cada gol anulado, em cada pênalti não marcado. O que está em jogo aqui não é apenas o orgulho de um clube, é a alma do futebol brasileiro.